Olá malta, bem-vindos a mais um vídeo sobre a primeira edição do jogo Descent Journeys in the Dark. Hoje decidi falar-vos sobre o modo de campanha avançado, que é uma expansão, neste caso a expansão da Road to Legend, que traz um modo de campanha para ser usado com o jogo base de Descent. Portanto, este modo de campanha é bastante diferente do jogo base, acrescenta ao jogo base muita coisa diferente, muita coisa nova, é de facto uma das expansões mais originais e mais revolucionárias do género no mundo dos jogos de tabuleiro. Então vou passar a exemplificar-vos aqui como é que funciona, para ficarem aqui com uma ideia, mas antes de tudo quero também que percebam os conceitos, a diferença de conceitos para todos estes, neste caso, para este tipo para esta expansão. Portanto, existem vários conceitos distintos, vários conceitos importantes, nomeadamente, e para começar, como podem ver, o jogo traz um mapa. Portanto, traz o mapa que podem ver aqui, portanto, que é um tabuleiro, propriamente dito, ou seja, o próprio jogo já traz um tabuleiro, que traz o mapa da região circundante do mundo de Terrinoth, que é onde se passa aqui todo o conceito do jogo de Descent. Portanto, temos aqui um mapa que é onde se vai passar toda a informação e toda a campanha. Portanto, a campanha traz, como eu disse, coisas distintas. Para começar, na criação de personagem, sendo que existem ligeiras diferenças na criação de personagem. Portanto, a criação de personagem funciona mais ou menos da mesma maneira do que no jogo base, com exceção de algumas alterações em termos de cartas. Por exemplo, o jogo traz 3 cartas novas que são colocadas nos baralhos correspondentes e que podem ser adquiridas pelos heróis em várias alturas da campanha. Portanto, temos aqui uma carta para Melee, temos aqui uma carta para Skullduggery, temos aqui uma carta para Magic, uma carta para Skullduggery. Portanto, neste caso, o que vai acontecer aqui é que estas cartas são acrescentadas ao baralho, são retiradas outras cartas dos baralhos de skills que são desequilibradas em termos de jogo de campanha, ou seja, a campanha o que traz é aqui um rebalancear do modo de jogo para os jogadores. Outra informação importante é que a campanha apenas suporta 4 heróis, ou seja, não é possível jogar com menos de 4 heróis, mais o Overlord. Portanto, neste caso, se houver menos do que 5 jogadores para um jogo de campanha, algum jogador vai ter de jogar com mais do que um herói, para fazer os 4. Uma outra informação importante é que, na criação de personagem, os heróis no jogo base tiram 4 cartas dos baralhos de skills correspondentes e ficam com 3 à escolha. No modo de campanha, os jogadores tiram as mesmas 4 cartas do baralho, mas apenas ficam com uma. Significa que vão começar com muito menos poder do que um jogo base de Dungeon, e o Overlord vai começar com muito mais poder. Portanto, neste caso, trata-se de colocar os heróis a jogar à defensiva para tentarem aguentar o ataque inicial do Overlord e tentar ganhar poder suficiente para o desafiar. Portanto, eu já vos vou explicar todos os conceitos. Antes de tudo, quero também que percebam que o Overlord também vai ter uma personagem, vai ter um avatar, digamos assim. O avatar do Overlord vai ser representado assim por uma página, por uma figura destas. E, neste caso em concreto, o que vai acontecer é que o Overlord vai ter... Portanto, vai escolher um Overlord e que vai ter um Keep Location, ou seja, que vai ser o local onde vai começar o jogo. Vai ter aqui os seus atributos, que neste caso é representado por um Diamond Master Demon, que eu já vou explicar. Vai ter aqui uma habilidade especial, Dark Magic, portanto, Event Cards cost you 1 less threat to play. E o Hand Size é aumentado em 2. Portanto, neste caso, o Hand Size do Demon Prince, como Overlord, em vez de ser 8, é de 10. Depois temos aqui também a possibilidade de fazer upgrades ao seu Treachery, ao seu baralho, e upgrades aos monstros, que eu já vou explicar toda esta informação referente aos upgrades. Neste caso, o que vai acontecer é aqui que o Overlord vai escolher
um avatar. Existem várias opções possíveis em termos de avatares que podem ser escolhidos. Portanto, por exemplo, o Overlord pode escolher, por exemplo, aqui o Great Worm, que tem aqui uma habilidade que dá mais força ao Overlord quando os heróis abrem um cofre. Temos aqui também o Sorcerer King, que torna as dungeons mais perigosas. Temos aqui o Titan, em que os seus monstros ficam mais fortes. A Spider Queen, em que as armadilhas custam menos. Temos também o Beastman Lord, em que as spawn cards são mais baratas. E temos aqui várias opções de jogo mediante a tática que o Overlord quer utilizar. No caso do Demon Prince, as cartas de eventos são mais baratas. Portanto, o que eu queria também deixar claro relativamente aqui à questão do jogo, digamos assim, e à maneira como o jogo se desenrola, é que existe uma informação importante referente ao Overlord. Portanto, o Overlord, como eu mencionei, tem aqui um papel muito mais ativo. Não é apenas uma entidade abstrata que está numa dungeon e que controla a dungeon, é efetivamente uma força física que está a tentar manipular o mundo, que está a tentar fazer alguma coisa para garantir a sua vitória na campanha e efetivamente vai ter ações próprias que irão interferir com o próprio jogo dos heróis. Para exemplificar como é que o jogo funciona, vou primeiro explicar-vos os conceitos de campanha. A campanha vai ter 4 níveis. Neste caso vai ter o Copper, o Silver, o Gold e o Diamond. Os níveis são delineados mediante o próprio modo de... o próprio valor de Conquest que ambas as fações conseguem. E neste caso, o valor de Conquest é também uma espécie de moeda. Ou seja, os Conquest Tokens que os heróis ganham e que o Overlord ganha vão acumular para garantir, para mostrar o nível de campanha. Por exemplo, vou dar-vos aqui um exemplo muito mais concreto. Temos aqui o Copper Level, em que de 0 a 199 de Conquest estamos em Copper Level, de 200 a 399 estamos em Silver, de 400 a 599 estamos em Gold e 600 ou mais estamos em Diamond. Portanto, o Conquest é acumulado pelas duas fações e representa o nível de campanha. Portanto, o jogo aqui funciona de uma maneira diferente, portanto, funciona à base de rondas e todas as rondas têm 4 fases. Portanto, as 4 fases de cada ronda, que neste caso uma ronda é denominada como uma semana, ou seja, é como se passasse uma semana de jogo durante aqui a campanha. Portanto, uma ronda equivale a uma semana de jogo por aí além, porque estamos a falar de uma coisa um pouco mais abrangente. Portanto, as 4 fases de semana é o Time Passes, o Resolve Sieges, o Overlord Actions e o Party Actions. Portanto, para exemplificar como é que o jogo funciona, a primeira coisa que vamos fazer é o Time Passes, em que nós vamos definir se a campanha mudou de nível. Como eu disse, os heróis e o Overlord vão ganhar Conquest Tokens. Esses Conquest Tokens vão acumular e vão definir o nível de campanha. Nesta fase, na primeira fase, contabilizamos o valor total em Conquest que toda a gente tem e vemos se o nível de campanha muda. Se o nível de campanha mudar, aplicam-se todos os benefícios e penalidades dessa campanha e todos os monstros passam para esse nível. Quais é que são as formas possíveis de ganhar Conquest? Está também aqui nesta informação que eu aqui tenho, que eu já vos vou mostrar. Portanto, ora só uns instantes. Cá está. Para ganhar Conquest Tokens, temos então aqui esta espantosa tabela, em que temos aqui a tabela dos heróis. Os heróis, se terminarem o seu movimento numa dungeon que esteja não explorada, ganham um Conquest Token, um Conquest Point.
Se matarem um Encounter Leader ou Dungeon Level Leader, ganham 2. E neste caso, o Encounter Leader ou Dungeon Level Leader é o boss, digamos assim, do encontro ou da masmorra. Já vos vou explicar a parte dos encontros. Se matarem um Tenente ou um Dungeon Leader, são 4 pontos. Neste caso, o Dungeon Level Leader é dos primeiros níveis da Dungeon e o Dungeon Leader é o boss final de cada Dungeon. Abrindo um chest e não encontrando um tesouro é 1 ponto. Ativar um glifo de transporte são 3 pontos. E o rumor de Dark Shard são 12 pontos. Pronto. Neste caso, foi mencionado aqui um Tenente. O Tenente é algo que o Overlord também tem. Neste caso em concreto, já vos vou explicar um pouco melhor a parte dos Tenentes, mas fiquem a saber que é como se fosse um minion do Overlord que tem um exército próprio e que pode também atrapalhar os heróis fisicamente. Quanto ao Overlord, pode ganhar pontos de conquista da seguinte forma, portanto ganha automaticamente 1 por semana, ou seja, quando passa o tempo ganha automaticamente 1 Conquest Point. Se fizer raise a uma city, se destruir uma cidade, vai ganhar 1 ponto de conquista por semana por cidade destruída, que acumula com o primeiro. Se matar um herói, vai ganhar entre 2 a 4, que corresponde ao threat level e ao conquest point de cada herói, que vocês já perceberam na parte de criação da personagem do segundo vídeo. Os curse tokens são na Killed Hero, portanto, se conseguir atribuir curses aos heróis e eles morrerem, ganham ainda conquest points adicional. Se acabar o Overlord deck numa dungeon, são 3, e o Great Worm vai ganhar 1 per chest. Portanto, o próprio Great Worm é também um Overlord que vai ter aqui formas diferentes de ganhar Conquest Points. Portanto, é desta forma que funciona os Conquest Points e, como eu disse, o Time Passes o que vai fazer vai verificar o acumular de todos os Conquest Points e vai aumentar o nível de dificuldade da campanha. A seguir, temos aquilo que se chama os Resolve Sieges. Como eu mencionei, os próprios Overlords vão ter tenentes. Os tenentes são representações físicas, portanto, são personagens, digamos assim, são heróis ou anti-heróis, se preferirem, do próprio Overlord, e eles vão estar também algures no tabuleiro. Portanto, ao estarem no tabuleiro, o que vai acontecer é que eles podem viajar pelo tabuleiro e, se chegarem a uma cidade, podem tentar conquistar a cidade ou destruir a cidade. Portanto, vão fazer aquilo que se chama um siege. E neste caso em concreto, vão colocar tokens destes nas cidades. Portanto, se um tenente começar o seu turno numa cidade ou junto a uma cidade, vai colocar um token de siege. E neste sentido, o que vai acontecer aqui é que vai colocar sempre um token por turno, é aquilo que se chama o Resolve Sieges, ou, no caso dos tokens acumulados coincidirem com o valor de defesa da cidade, que eu também já vou explicar, vai conquistar, destruir a cidade, o que significa que a cidade é removida de jogo e os heróis deixam de conseguir lá ir. Portanto, relativamente aqui às cidades, vou dar-vos aqui alguns exemplos mais concretos. Portanto, existem várias cidades no tabuleiro. Temos, por exemplo, aqui a cidade de... Como é que se chama esta cidade? Temos aqui a cidade de... Onde é que ela está? Tamalir, que é a cidade principal. A cidade de Tamalir vai ter então aqui estes atributos, que se vocês forem ver aqui, com o exemplo de Forges, temos então aqui o valor de defesa, o valor de mercado, o valor de templo e o valor de alquimista. Nem todas as cidades vão ter alquimistas, como por exemplo aqui temos a cidade de Riverwatch que tem, mas temos a cidade de Forges também tem, mas por exemplo aqui a cidade de Donsmore ou mesmo a cidade de Nerakal não tem alquimista. Portanto, os alquimistas são localizações específicas nas cidades. O que vai acontecer aqui é que, como eu mencionei, cada cidade vai ter um valor de defesa, que é representado aqui por este símbolo. Portanto, o valor de defesa, cá está. Portanto, aqui Donsmore tem 4, Tamalir tem 4, Nerakal tem 4, Fortes tem 5, que está no meio das montanhas, Riverwatch tem 3, que é uma cidade no meio das planícies, e Vindlevale tem 5. Portanto, há aqui de fato, e Frostgate, que é aqui em cima, que ainda não viram, Frostgate tem 4. Portanto, estes são os valores de defesas das cidades e, como eu mencionei, se na fase de Resolve Sieges
os counters de siege estiverem a igualar o valor da defesa da a cidade é completamente arrasada. É destruída e é removida de jogo. Portanto, esta é a fase de Resolve Sieges. A seguir, temos aquilo a que se chama... por acaso, só para exemplificar aqui um pormenor importante, a cidade não é automaticamente arrasada, é necessário o Overlord rolar um dado, um Power Die, e se sair um Search, se sair um valor de Search, neste caso, onde é que ele está, este valor, a cidade aí sim é arrasada. Se sair qualquer outra opção, significa que a cidade aguentou mais uma semana. Portanto, há também aqui a possibilidade de os heróis terem algum tempo para se tentar salvar a cidade, atacar o tenente e talvez conseguir fazê-lo fugir para salvar a cidade. Na fase 3, que é a fase de Overlord Actions, o que vai acontecer é que o Overlord vai poder fazer as suas ações. O Overlord tem duas ações possíveis. Pode dar ordens aos tenentes. Neste caso, como eu exemplifiquei, o tenente vai começar no mesmo sítio do Overlord. Portanto, no caso do nosso Demon Prince, o Demon Prince vai ser representado aqui por este token, vai começar em Crimson Forest, que é ali, uma dungeon. O Overlord, o tenente vai começar no mesmo local e o Overlord pode dar ordens ao tenente. Pode fazê-lo mexer, e neste caso vai mexer pelos caminhos, que já vou também explicar, até chegar numa cidade, ou, no caso de já estar numa cidade, pode dar ordem para atacar a cidade. Portanto, são as duas ações que o Overlord pode dar aos seus tenentes. Uma outra opção que o Overlord pode fazer é fazer upgrades. O Overlord tem 4 tipos de upgrades possíveis, sendo que os upgrades que o Overlord pode fazer, neste caso, pode fazer um Treachery Upgrade, ou seja, pode comprar este valor, pode gastar este valor em XP para fazer upgrade ao seu deck, ou seja, remover cartas do seu deck para colocar outras. Pode também fazer upgrade aos monstros, neste caso gastar este valor em XP para fazer upgrade aos monstros para o próximo nível, mesmo não estando no nível de campanha adequado. Ou seja, vamos imaginar que temos aqui um Beastman, vou exemplificar, temos aqui um Beastman, que tem aqui, neste caso, tem aqui o Copper Level e é um Humanoid Monster. O Overlord pode gastar o valor de XP correspondente, que neste caso será de 30, e todos os Humanoid Monsters passam para o Silver Level. Neste caso, como podem ver, o Beastman passa para o Silver Level. Se forem ver aqui a diferença de valores, temos aqui 442, 453, com mais 2 de dano e mais 3 de dano de command, e passa a ter 483, 494, com mais 2 e mais 3 damage. Portanto, neste caso, os atributos mudam substancialmente. Há aqui, de facto, uma grande diferença em termos dos valores. Posso também mostrar-vos aqui, como por exemplo, o exemplo, como eu estava a dizer, o exemplo do Silver Level. Se eu encontrar aqui o nosso amigo, onde é que ele está? Beastman, cá está. O nosso amigo Beastman em Silver Level, vão ver que tem 416,5 com mais 3 de dano, 417,6 com mais 4 de dano. Este é o Silver Level. Em Gold Level, vão ver que ele já está com... peço desculpa, isto é o Diamond Level. Em Gold Level vão ver que ele tem 412, 4, 4, 13, 5 e em Diamond Level 416, 5, 417, 6. Portanto, como podem ver, são desafios enormes, substancialmente enormes, relativamente aqui aos heróis. Portanto, uma das coisas que vocês podem fazer, efetivamente, é garantir que, como Overlord, aliás, é garantir que o nível dos monstros aumenta, mesmo fora do nível de campanha. Haverá limites para isso, obviamente, mas é uma das coisas que o Overlord pode fazer. Outra coisa que o Overlord pode fazer é comprar upgrades para si próprio. E neste caso, os upgrades
são representados por um baralho de cartas ao qual o Overlord tem acesso e, neste caso em concreto, o que vai acontecer aqui é que o Overlord vai ter aqui um valor em cartas, em XP, que pode gastar. Portanto, temos aqui 3, 5, 15, 5, 10, por aí fora. E este valor em XP pode ser gasto. O Overlord pode comprar a carta e esta carta fica ativa permanentemente. Portanto, temos aqui os Siege Engines. All City Defenses Ratings are reduced by 1. Portanto, isto neste caso é por acaso o Overlord quiser ir pela tática das cidades. O Focused, when you purchase this upgrade, choose and permanently remove 4 cards from your Overlord deck. Significa que está a fazer aquilo que se chama um baralho mais eficiente. Portanto, o que vai acontecer aqui é que o Overlord pode gastar XP para poder fazer upgrade às cartas diretamente para si. Outra coisa que o Overlord pode fazer é comprar mais tenentes. Portanto, temos aqui, o Overlord vai começar com o Sir Alric Farrow, que custa 0 e começa sempre em jogo, na campanha em que começa sempre em jogo, traz minions, portanto traz assim um exército próprio, e traz também uma carta que está sempre em jogo enquanto este Overlord estiver, enquanto este tenente estiver em jogo. Do outro lado temos então os valores, os atributos do tenente, mediante o nível de campanha, portanto em Copper 4,35, em Silver 4,67 e em Gold 4,99. Tem também aqui as habilidades deles e também os seus ataques mediante o nível de campanha. Portanto, neste caso, o que vai acontecer aqui é que o Overlord pode comprar mais tenentes. Portanto, pode comprar o Lord Merrick Farrow ou pode comprar também a Lady Eliza Farrow. Cada um deles vai ter os seus próprios atributos, vai ter também as suas próprias habilidades. E, neste caso, em vez de ter apenas um Overlord, um tenente, o avatar do Overlord pode ter mais do que 1, 2, 3, eventualmente. Portanto, porque neste caso, além de haver cartas genéricas, cada Overlord traz um baralho de cartas específicas. Portanto, o Demon Prince pode também comprar o Karamagatoth, que será outro tenente, porque custa 16, que também apresenta aqui uma carta de Doom. E temos de facto aqui várias cartas específicas para o Demon Prince. Portanto, neste caso em concreto, temos aqui o Karamagatoth, que vai ter aqui também alguns atributos. E, por exemplo, se matar um herói, o Overlord recebe mais 2 Conquest Tokens. O Overlord, como eu mencionei, vai gastar XP para fazer upgrades, mas só pode fazer um upgrade por turno, por semana. Ou seja, não pode comprar mais do que um upgrade. Portanto, neste caso vai ter de escolher bem, ou faz o upgrade do baralho, ou faz o upgrade do baralho, ou faz o upgrade dos monstros, ou faz o upgrade de Overlord, ou faz upgrade aos seus tenentes. Portanto, só pode fazer um upgrade. A moeda de troca, digamos assim, é sempre XP. O XP é representado pelo mesmo valor dos Conquest Points. Ou seja, cada vez que uma facção ganha Conquest Points, também vai ganhar esse valor em XP. O XP é o valor que se gasta. Ou seja, não se mexe nos Conquest Points, porque os Conquest Points, como eu mencionei no início, vão servir para, da forma cumulativa, perceber-se qual é o nível de campanha. No entanto, o XP é uma moeda de troca que pode ser usada para várias coisas, nomeadamente fazer upgrades às próprias personagens. Portanto, que eu também já vou explicar como é que funciona do lado dos heróis. Finalmente, temos então o turno dos heróis, a Party Actions, em que os heróis também são representados por um token. Portanto, a party está sempre junta e é representada sempre por este token que aqui está. Este token vai começar em Tamalir, que é a cidade principal, e é a cidade que os heróis vão ter de defender. Isto porque existem 3 formas de o Overlord ganhar o jogo, mas existe apenas uma forma dos heróis ganharem. Os heróis ganham o jogo se conseguirem chegar ao Diamond Level, desbloquear o Keep do Overlord, que apenas está disponível em Diamond Level de campanha, e conseguirem sobreviver à sua dungeon e terem a batalha final com o Overlord derrotando. A única maneira de ganhar a campanha é derrotar o Overlord antes dele
completar ou o seu plot, que eu ainda não falei, ou destruir Tamalir, ou, no caso dele, matar os heróis na batalha final. Que é a maneira do Overlord ganhar. Portanto, o Overlord, as três maneiras de ganhar, recapitulando: matar os heróis na batalha final, conseguir destruir Tamalir. Portanto, Tamalir é a única cidade que faz perder o jogo, ou faz ganhar o jogo, digamos assim. Portanto, se o herói conseguir destruir Tamalir, vai automaticamente... Desculpa, se o Overlord conseguir destruir Tamalir, vai automaticamente ganhar a campanha. Portanto, efetivamente, é importantíssimo que os heróis defendam Tamalir. E a outra maneira de o Overlord ganhar é se conseguir completar o seu plot. Portanto, um Overlord no princípio do jogo vai escolher um plot, que neste caso será o seu plano maléfico que ele quer completar. Um plot é representado também por um baralho de cartas, e neste caso aqui temos o Eternal Night, que será, como é que eu ia dizer? Onde é que está? O plot, cá está. Será, efetivamente, o plot do Overlord. Neste caso, o Overlord começa com uma carta inicial, que vai sempre custar 0 de XP. Vai sempre custar 0 de XP. E neste sentido, o que vai fazer aqui é colocar esta carta em jogo, que vai ter algumas questões importantes. Efetivamente, o Overlord depois vai ter outras cartas que poderá comprar, digamos assim, gastando o XP correspondente, e ao comprando esta carta, na fase de upgrades, portanto, é o outro tipo de upgrade que o Overlord pode fazer, é fazer upgrade ao seu plot, vai avançar o seu plot. Se a qualquer momento o Overlord conseguir completar o seu plot, vai ganhar o jogo imediatamente. Portanto, é também uma das questões que os heróis têm de fazer, é evitar que o Overlord complete o seu plot, para garantir que conseguem chegar à batalha final. As ações, neste caso, dos heróis, dividem-se também em dois tipos. Portanto, eles podem mexer, em que neste caso vão andar pelo tabuleiro, ou podem treinar, em que neste caso estão numa localização e vão usar os benefícios da localização. Para treinar, os heróis o que vão fazer vão avançar aqui por estes espaços. Portanto, temos aqui a cidade de Tamalir. A cidade de Tamalir vai ter então aqui várias ligações, entre outras cidades. Portanto, temos aqui ligação por caminho terrestre até à outra cidade, que é a cidade de Greyhaven. Temos também aqui ligação a Starfall Forest, de Starfall Forest a Blackwing Swamp, e de Blackwing Swamp outra vez a Tamalir. Portanto, há também aqui a possibilidade dos heróis andarem de um lado para o outro. Existem três tipos de caminhos. É o caminho de ground, que é o caminho normal que os heróis vão poder fazer. É o único caminho que têm acesso. Tem também outro caminho que é o Secret Path, que neste caso são caminhos secretos, que estão aqui, que só podem conseguir usar se tiverem um artefato específico. E a mesma coisa para os River, ou seja, os caminhos de água, que também só podem usar se tiverem um artefato específico. Uma parte de heróis vai avançar de uma localização para a outra, neste caso de Tamalir para Starfall Forest. Será uma semana de viagem. De Starfall Forest para Blackwing Swamp mais uma semana, ou vice-versa, digamos assim. Portanto, neste caso, um caminho entre duas localizações leva sempre o tempo de uma semana de jogo a viajar. Os heróis, quando viajam, têm a possibilidade de poder encontrar random encounters. Portanto, os random encounters são representados por estes escudos. Os escudos têm aqui também uma legenda, em que tem aqui um threat key. Portanto, os verdes são de low threat, medium threat e high threat. O que significa que o que vai acontecer aqui é que, à medida que passam pelo escudo, vão rolar um número de dados correspondente. Portanto, neste caso 2, aqui seria 2 também e aqui seria 1. Mas vão tentar não tirar o símbolo que lá está. Neste caso, vão tentar não tirar um branco, vão tentar não tirar um surge, ou vão tentar não tirar o enhancement. Portanto, se utilizarmos aqui o escudo de Starfall Forest, o que nós vamos fazer é rolar 2 dados e esperamos que não saia um branco, que é efetivamente o que está aqui. Neste caso em concreto, não saiu um branco, porque saíram estas duas faces, mas no caso de sair um branco, imaginando que tinha saído
uma face em branco, significa que iria acontecer um encounter. Os encounters são resolvidos utilizando este baralho. O que vai acontecer aqui é, no caso de haver um encounter, os jogadores devem virar uma carta e vão ver se existe o símbolo correspondente, ou a cor correspondente. Neste caso é um verde. Existe, significa que vai resolver este encounter, que é o Tall in Spirit, que será um encounter de combate. Vai ter um líder, portanto vai ter um bicho específico, que tem os seus minions, que têm habilidades, e que estas habilidades podem ser usadas cada vez que sai este símbolo no dado do Overlord em combate. Há também a possibilidade de sair outro tipo de combate, como por exemplo o Non-Combat Encounter, que, como podem ver, tem as 3 cores. Aqui o Abandoned Treasure, Non-Combat Encounter, significa que podem resolver esta situação sem terem necessidade de entrar em combate. Mas neste caso em concreto, assumindo que tínhamos um Tall Spirit, o que vai acontecer aqui é vamos ter necessidade de preparar a zona de combate. A zona de combate é preparada usando este baralho. Neste caso o que nós fazemos é baralhamos este baralho e retiramos ou viramos uma carta. Temos então aqui os Snowy Woods, Blanket of Snow, no figure may move more spaces than its speed during its turn, o que significa que nós vamos montar este cenário. Isto é um cenário ao ar livre. Outra das diferenças para o modo normal é um cenário ao ar livre. Os jogadores vão começar aqui na zona maior e depois vai haver aqui uma montagem de cenário e os monstros vão aparecer aqui e vai haver um combate, uma espécie de combate normal em arena. É possível também acontecer o fato de os heróis encontrarem o tenente e os seus minions, e aí sim o combate fica muito mais mortífero, porque os tenentes são muitíssimo mais perigosos do que random encounters, do que encontros aleatórios. No caso de os heróis encontrarem uma dungeon, e uma dungeon é representada no tabuleiro por estes espaços, portanto, isto é um espaço de uma dungeon, Blackwing Swamp, por exemplo, ou o Starfall Forest, o que vai acontecer é que os heróis têm a possibilidade de entrar na dungeon. Todas as dungeons podem ser exploradas uma única vez no jogo inteiro. Portanto, os jogadores podem tomar a decisão de entrar na dungeon ou não. Portanto, as dungeons vão ser assinaladas aqui na folha de campanha. Portanto, existe aqui uma folha de campanha específica para ser usada. Temos aqui as dungeons todas, são 30 no total, e temos aqui todas as dungeons do jogo, por ordem alfabética, e à medida que os heróis entram numa dungeon, ela é assinalada. O que significa que os heróis têm direito a poderem completar a dungeon uma única vez, independentemente de terem ou não sucesso quando usam uma dungeon. Portanto, é também uma coisa interessante que pode acontecer no jogo. Falei-vos do movimento e da possibilidade de entrar numa dungeon. Não expliquei como é que as dungeons funcionam. As dungeons vão funcionar utilizando este baralho. Portanto, e todas as dungeons estão divididas em 3 tipos. Portanto, são as dungeons normais, as dungeons lendárias e o Keep do Overlord. As dungeons normais têm 3 níveis. As dungeons lendárias têm 4 níveis, sendo que o último nível, o 4º nível, é específico. E as dungeons e o Keep do Overlord têm 5 níveis, sendo que o último nível é específico. Para determinar uma dungeon, o que vamos fazer aqui é simplesmente ver qual é o tipo de dungeon. Portanto, será uma dungeon normal, que vai ter 3 níveis. Neste caso, retiramos 3 cartas deste baralho e são os níveis da dungeon. Viramos a primeira carta e temos então aqui a dungeon Mask of the Monster, que é a dungeon número 36, aliás, que vai ter regras específicas. Assim sendo, pegamos no nosso fantástico livro de campanha e vamos à procura da dungeon número 36. Vamos à procura da dungeon número 36. Onde é que ela está? Cá está. Temos aqui a dungeon número 36, Mask of the Monster, que vai ter esta configuração, neste caso, e tem também aqui, para o Overlord, uma escolha relativamente a monstros que ele queira lá colocar, dependendo, obviamente, dos upgrades que o Overlord possa ter escolhido.
Portanto, quando os jogadores completarem a primeira dungeon, o Mask of the Monster, passam para o segundo nível, neste caso será a dungeon número 5, The Barracks, que também vai ter um líder que faz uma coisa específica, digamos assim. Temos aqui também um líder. E vamos procurar a dungeon número 5, ao nosso fantástico livro de campanha, que tem aqui todas as dungeons do jogo. Procuramos então Barracks e podemos efetivamente, como é que eu ia dizer, portanto, configurar a dungeon de uma forma que seja acessível para todos os jogadores. Vamos ver se eu consigo fazer aqui um upgrade, exatamente. Temos aqui as Barracks, que têm esta configuração, e vai ter também aqui regras específicas para serem usadas. E assim sucessivamente, até chegarmos ao terceiro nível de dungeon. Para as dungeons lendárias, elas estão disponíveis em alturas específicas do jogo. Existe uma dungeon que só está disponível no nível de Copper e depois desaparece quando se ultrapassa esse nível. Existe uma dungeon também lendária para o nível de Silver e existe uma outra dungeon lendária para o nível de Gold. A dungeon lendária para o nível Diamond é o Keep do Overlord. O Overlord vai ter, como eu disse, 5 níveis de dungeon, que vão ser 4 níveis de baralho e ainda um nível especial, que é o nível da batalha final. Por exemplo, posso mostrar-vos aqui o nível da dungeon do Demon Prince, que será esta dungeon específica, que depois vai ter então ali todas as configurações necessárias. Se formos, por exemplo, escolher outro tipo de Overlord, por exemplo aqui o Great Worm, vai ter uma dungeon com uma configuração diferente. Vai ser o último nível da dungeon relativamente aqui aos heróis. Outra das coisas que os heróis podem fazer será treinar. E neste caso, ao treinar, têm de estar numa localização específica. Portanto, normalmente deverão estar numa cidade ou em alguns casos num Secret Master, que podem treinar situações específicas num Secret Master. Quando estão numa cidade, a cidade tem sempre 5 localizações, que estão aqui em baixo. Podem ir ao alquimista, se houver, podem ir ao mercado, podem ir ao templo, podem ir à taberna ou podem ir ao training ground. Neste caso, podem fazer várias coisas na taberna. Podem fazer várias coisas nos edifícios, nomeadamente no caso, por exemplo, do alquimista, em que podem comprar poções por 50 moedas ou vendê-las por 25 e o número total de poções que estão disponíveis equivale ao rating do alquimista naquela cidade. Portanto, neste caso, no caso de Tamalir, tem ali um rating de 2, significa que o número de poções em stock é de 2, ou seja, não existe um número ilimitado de poções que os heróis possam comprar, existem 2. A seguir também podem ir ao mercado. O mercado pode ser usado para fazer compras. Neste caso, o que vai acontecer, o mercado vai ter também um número. No caso de Tamalir são 2 cartas, o que significa que nós vamos ao baralho de itens, de tesouros, correspondentes ao nível da campanha, e vamos poder comprar, além do material que está disponível no baralho de cidade, vamos ter também a possibilidade de comprar essas 2 cartas, se houver dinheiro para isso. Portanto, é também uma das coisas que podem fazer. Pode-se também ir à taberna, e no caso de ir à taberna, pode-se tentar encontrar um rumor, comprar um rumor, digamos que custa dinheiro mediante o nível da campanha, portanto 50, 100 ou 150, mediante os 3 níveis de campanha. O que vai acontecer é que nós vamos usar este baralho que aqui está, que é o baralho de rumores, vamos virar uma carta e vamos ver se há alguma coisa a acontecer. Neste caso temos aqui um rumor, The Twins. Este Twins, portanto, tem aqui a história, tem aqui a recompensa e tem também aqui a distância mínima a que tem de estar. Neste caso, os heróis vão escolher, baseados na sua localização, que pode não ser Tamalir, pode ser outra cidade, e vão pegar num token destes e vão marcar a distância mínima de 2 movimentos para que possam decidir onde é que vai se encontrar esse jogo. Vamos imaginar que estamos em Tamalir, portanto, 2 movimentos mínimos, portanto, será em Hanging Woods, ou seria, por exemplo, em Black Swing ou Black Wing Swamp. Neste caso não pode ser, porque temos ali
Temos ali esta localização, portanto podemos colocar aqui em Hanging Wood, se for a partir de Tamalir. Quando forem a uma dungeon que tem um rumor, a dungeon funciona da mesma maneira, com uma ligeira diferença. Continua a ter 3 níveis, no entanto, o último nível será sempre um nível de dungeon específico. Neste caso, um nível de rumor específico, que será, vamos lá ver, ora temos aqui, será The Twins, que é, por exemplo, o rumor número 1. Temos aqui a dungeon do The Twins, o que significa que é este o terceiro nível de dungeon daquele rumor, digamos assim. Portanto, é uma diferença que é extremamente interessante. Temos também a possibilidade de ir ao templo. Ao ir ao templo, os jogadores podem utilizar o rating do templo, que neste caso está sempre disponível ali, para curar esse valor em wounds. E curar o valor em wounds custa sempre 25 de dinheiro. Por 50 de dinheiro podem curar todas as wounds e recuperar toda a stamina. Portanto, custa o dobro, mas às vezes compensa. Finalmente podem ir também ao Training Ground. O Training Ground, o que vai acontecer, o que vai fazer, é que vai permitir aos jogadores comprar skills. Os skills têm também algumas restrições, nomeadamente relativamente aqui aos skill costs. Portanto, os jogadores vão começar com um skill, o que significa que se quiserem comprar um novo skill, o valor vai depender do número de skills que já conhecem e um custo em XP. Neste caso, temos aqui skills privileges e nomes. Portanto, se tiverem um, significa que para comprarem o segundo vai custar 1000 moedas mais 20 de XP. Para comprarem o terceiro, 1500 mais 30. O quarto, 2000 mais 40. O quinto, 2500 mais 50. E a partir do quinto não podem comprar mais. Ou seja, os jogadores vão começar mais fracos, mas têm a possibilidade de terminar mais fortes do que no modo de campanha, do que no modo de jogo normal, digamos assim. Portanto, há também esta situação que vocês podem confirmar. Os heróis podem ainda gastar XP quando estão nas cidades. Portanto, ao gastar XP, podem gastá-los de várias formas e, neste sentido, o XP o que vai poder fazer, aliás, os heróis o que vão poder fazer é gastar XP mediante aquilo que quiserem fazer. Por exemplo, podem fazer upgrades a Tamalir, portanto custa 5 ou 6 por cada herói. E neste caso, ao fazerem upgrade a Tamalir, vão buscar aqui um baralho específico. Que cá está, que é este. Portanto, temos aqui os upgrades de Tamalir, como podem ver aqui pelas próprias cartas. Tamalir Upgrade. Neste caso, a Catedral passa o rating do templo para 7. O Bazar passa o mercado para 3. O Great Wall passa a defesa para 5. O Mighty Wall passa a defesa para 7. E tem o requerimento da Great Wall. E o Great Bazar passa o mercado para 4 com o requerimento do Bazar. Neste caso, podem também fazer upgrades a Tamalir, porque, como eu mencionei, Tamalir é a cidade principal. Todas as outras podem cair sem problema, mas Tamalir, se for arrasada, o Overlord ganha automaticamente o jogo. Outra coisa que os heróis podem fazer relativamente ao XP é fazerem upgrade a Power Dice. Portanto, eles podem fazer upgrade mediante os seus traits. Portanto, podem adicionar dados pretos, podem adicionar dados silver ou podem adicionar dados de gold. Portanto, os dados pretos são os dados normais, que já são conhecidos, mas há também a possibilidade de fazer upgrades para dados de silver, que como podem ver são ligeiramente melhores, ou ainda para dados de gold, que como podem ver também são bastante melhores que os dados pretos. Os dados de upgrade são assinalados na folha de personagem com este tipo de tokens. Portanto, vai haver vários tokens destes para os jogadores. Peço desculpa. Vai haver tokens destes para os jogadores que podem ser utilizados para fazer upgrade dos dados. Uma das coisas importantes que ainda os heróis podem fazer é treinar um novo skill, que neste caso vai custar 20, 30, 40 ou 50, como eu mencionei, dependendo aqui destes custos, ou ainda um Secret Training.
neste caso têm de ir também aos Secret Trainings, portanto, neste caso como eu mencionei, aos Secret Masters, onde podem aumentar o seu valor de wounds, ou o seu valor de vida, ou o seu valor de stamina, uma vez por nível. Portanto, dependendo do nível, portanto, Copper, Silver ou Gold, podem aumentar a potência da sua personagem, mais uma vez por nível, o que significa que tem de tomar decisões. Portanto, outra coisa importante que é necessário mencionar é que os jogadores, quando vão treinar um skill, não podem escolher qualquer skill disponível. Vão ter de escolher um skill dependente do local onde estiverem. Por exemplo, em Tamalir, onde é que está Tamalir? Cá está. Em Tamalir, os heróis têm apenas estes skills disponíveis. Portanto, em Wizardry têm apenas Inner Fire ou Willpower. Em Subterfuge têm Deflect Arrows ou Marksman. Em Fighting têm Mighty ou Parry. Se quiserem comprar skills específicos, têm de ir às cidades específicas para fazer o training na cidade específica e comprar o skill específico. Portanto, é também uma das restrições importantes na cidade, é que não é possível treinar tudo o que se quer. É necessário escolher, é necessário fazer escolhas. Portanto, isto é aquilo que os heróis podem fazer em termos de training na cidade, no caso de não quererem mexer. Recordo que os heróis têm apenas uma ação por ronda, por semana, sendo que essa ação é mexer ou treinar. Portanto, não é possível fazer os dois. Os heróis, quando entram numa dungeon, vão ter, efetivamente, o mesmo tipo de jogo, o mesmo estilo de jogo do jogo base. Neste caso, entram na dungeon, tem as ações que eu expliquei, tem os dados, tem o combate, tem os monstros, portanto, funciona tudo da mesma maneira. Para mencionar também o que é que o Overlord pode fazer em termos de compra de XP, ou melhor, neste caso, de gastar XP, o Overlord pode gastar XP, como eu mencionei, adicionando Treachery, a fazer upgrade a uma Monster Category, Avatar Upgrades, Adding a Lieutenant, Plot Progression ou Total Plot Progression. Portanto, neste caso, vai depender também do próprio plot, porque alguns plots pedem requisitos extra para fazer upgrades. Portanto, e vai acontecer mediante também aqui as informações do próprio upgrade. E neste caso é assim que funciona o modo de campanha avançado, digamos assim, do Descent. Portanto, os heróis vão tentando adicionar poder à sua party, de forma a conseguirem chegar ao nível de diamante, conseguirem desbloquear o Keep do Overlord e conseguirem efetivamente derrotar o Overlord em combate mortal. O Overlord, obviamente, vai ter várias possibilidades de ganhar o jogo, vai ter várias formas de o fazer, e os jogadores têm de estar extremamente atentos ao plano do Overlord, porque podem ser apanhados de surpresa. Portanto, se esta campanha, o Road to Legend, foi, como eu disse, extremamente revolucionária, porque mudou completamente o estilo de jogo, e para algo que na altura não existia, e até hoje não conheço nenhuma expansão que revolucione ou que mude um jogo de uma forma tão grande, tão vasta. Gostaria também só de chamar a atenção para uma segunda campanha que saiu, que neste caso foi a campanha do... onde é que está? Cá está. A campanha do Sea of Blood, que foi a segunda campanha que saiu, que também é do mesmo estilo. Traz também um mapa próprio, que neste caso tem a ver aqui... Então, podem ver que é um mapa que traz uma zona marítima e traz ilhas. Traz ainda a possibilidade de os heróis viajarem por barco, ou seja, os heróis têm um barco que podem fazer upgrade. Em vez de terem uma cidade, têm um barco. Têm um navio, digamos assim. Inclusivamente tem também a possibilidade de fazer upgrades ao barco no shipyard. Portanto, traz mais coisas. E, inclusivamente, o jogo traz um mapa gigante, que eu vos vou mostrar aqui. Traz um mapa gigante, sendo que com este mapa é possível fazer batalhas navais. Portanto, coloca-se aqui navios lado a lado e vão fazendo batalhas navais, como nos filmes de piratas. O outro lado do mapa traz
os níveis de dungeon, sendo que todas as dungeons são em ilhas e o primeiro nível é sempre o nível terrestre da ilha. Ou seja, a entrada da dungeon fica aqui algures. O primeiro nível é sempre este, dependendo da localização da ilha em concreto, e depois as dungeons funcionam da mesma maneira como na campanha, na primeira campanha. Portanto, um baralho de dungeons que são formados. Portanto, é assim que funciona o modo de campanha do Descent Journeys in the Dark. Como mencionei, é altamente revolucionário. Foi algo que não tinha sido visto até hoje. E foi um modo de campanha que, como eu mencionei, revolucionou o mundo dos jogos de tabuleiro. Portanto, pelo menos neste sentido. Portanto, é extremamente inovador. Muda completamente o nível do jogo. Transforma um dungeon crawler num jogo de aventura com estratégia militar e dungeon crawling, porque na realidade os heróis andam de um lado para o outro, em aventuras, a encontrar dungeons e a fazer as suas dungeons. Portanto, transforma isto em algo imensamente grande em termos de scope, em termos de ambiente. Portanto, transforma, traz, basicamente o que faz um zoom out das dungeons para um mundo inteiro, e quando há uma dungeon faz um zoom in. Portanto, é algo muitíssimo interessante, de maneira muito diferente de jogar e que transformou o jogo num outro nível, um nível completamente diferente. Portanto, eu espero sinceramente que tenham gostado deste vídeo. Tentei condensar o máximo possível toda a informação referente ao modo de campanha. Portanto, e como eu mencionei, há imensas coisas ainda que podem acontecer. Portanto, mencionei os combat encounters, mencionei as dungeons, mencionei os rumores, mencionei as informações referentes aos hero upgrades. Outra coisa importante, que um herói quando morre numa dungeon, o que vai acontecer, o herói é colocado no Temple Building de Tamalir, ou seja, independentemente de onde estiver no mapa, vai ser ressuscitado em Tamalir, no templo de Tamalir, e o Overlord vai ganhar os pontos de conquista iguais ao Conquest Value do herói. Nem os heróis nem a party perdem qualquer tipo de Conquest Points, experiência ou moedas. Portanto, o herói que morreu pode regressar à dungeon através de um glifo de transporte no princípio do seu turno, portanto, utilizando as mesmas regras de transporte entre glifos e entre cidades e dungeons que existe. Portanto, neste caso, o Overlord basicamente vai interagir diretamente com o tabuleiro, com o mundo, vai tentar garantir o seu plot, ou, no caso de não conseguir o seu plot, vai tentar destruir Tamalir, maneira de ganhar o jogo. Os heróis, se fizerem upgrade a Tamalir, fica mais difícil, o que significa daí a necessidade do Overlord ter um plano alternativo. Neste caso é o seu plano de conquista mundial. Existem 3 plots possíveis, que eu já mencionei. Portanto, temos aqui o Nightfall, que é um plot em que o Overlord quer trazer a escuridão eterna. Temos aqui o Obsidian Shackles, em que o Overlord quer escravizar o mundo inteiro. E temos também o Ascension, em que o Overlord quer transformar-se num deus único daquele mundo. Portanto, tudo coisas muito simpáticas, tudo coisas extremamente apocalípticas e que faz sentido que um grupo de heróis esteja a tentar impedir, pois pronto, é o mundo e eles só têm este. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Neste caso não foi a última parte, mas foi a última parte em termos de jogabilidade. Não percam o próximo vídeo, será o último, onde eu faço a menção daquilo que eu acho do jogo, portanto as conclusões finais. E já sabem, se gostaram do vídeo, façam like. Se gostarem do canal, façam subscribe. E espero ver-vos no último vídeo. Até à próxima.